Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Em discussão, a redação da ata da sessão anterior e da sessão da posse, que foram distribuídos para Vossa Excelência. Indague se há alguma emenda, proposição, nenhuma. Declaro aprovada. Expedientes não há. Vamos à parte judicial. Temos dois processos pautados, que é o mandado de segurança sem liminar 2014-016-352 da relatoria do desembargador Dilermano. Mas me parece que o desembargador Dilermano foi retornado o processo a Vossa Excelência após o voto vista do desembargador Cláudio Santos. Eu não sei se Vossa Excelência gostaria de esperar por ele, afinal de contas o voto vista foi dele, eu não sei. Essa situação não é o que tratava da aposentadoria. Se gostaria de preferir, nós... Está acompanhando o voto? Já votou, mas acontece que ele não está aqui para refazer qualquer observação. Alguma modificação do seu voto? Sim. Poderia, porque ele já votou. No sentido do que o tribunal tem discutido, realmente. Ele poderia. Acontece que ele poderia fazer uma defesa, porque ele já votou, o voto já foi computado. A defesa da argumentação, eu ponderaria a Vossa Excelência se não seria, por causa dessa situação, deixar para a próxima quando ele estiver presente. Pode ficar à vontade, por uma questão de elegância para com o colega, embora o voto está vindo na direção do que a maioria do tribunal está acompanhando, sabe? Mas, pode ficar à vontade, pode ficar tranquilamente para a próxima sessão, viu? Eu estou, inclusive, acolhendo uma preliminar que foi levantada, né? Pronto, então se está olhando a tese do voto vista, não seria nenhum obstáculo. Fiz uma revisão do voto. Então, Vossa Excelência com a palavra. Bom, só para situar, não é? Trata-se de mandado de segurança, impetrado por André Barro Bezerra, contrato do secretário estadual de Saúde. Temos como ente público interessado o Estado do Rio Grande do Norte. Na inicial de folhas, afirma a impetrante que a servidora pública estadual, exercendo de cargo de médico, para o qual foi admitida em 1º de julho de 88, cujas funções vêm sendo desempenhadas desde então em condições insalubres, alega que, apesar de haver requerido administrativamente a aposentadoria especial na forma do artigo 57 da Lei 82.1391, o pedido restou indeferido pela autoridade impetrada. Argumenta ainda, no entanto, que a recém-editada súmula vinculante 33 do STF lhe assegura tal direito, como entende. Por conseguinte, requer a concessão da segurança para determinar que a autoridade impetrada defira a sua aposentadoria especial com proventos integrais, de acordo com a citada súmula, haja vista a comprovação de exercício das funções inerentes ao cargo sob condições insalubres por mais de 25 anos de serviço público, juntou documentos. Em sua defesa, argui o Estado do Rio Grande do Norte preliminar de ausência de prova pré-constituída quanto ao tempo de atividade prestado em condições insalubres e, no mérito, sustenta a inexistência de direito à aposentadoria especial, requerendo, ao final, a denegação da segurança. Certificou a Secretaria Judiciária o decurso do prazo para a apresentação de informações sem que tenham sido elas apresentadas pela autoridade impetrada. Em parecer de folhas, opina a 17ª Procuradoria de Justiça pela rejeição da preliminar suscitada pelo ente público e, no mérito, pela concessão da segurança, no sentido da conversão e averbação para fins de aposentadoria do tempo de serviço da impetrante prestado sob condições insalubres durante o período em que esteve submetida ao regime seletista, ou seja, de 1º de julho de 88 a 30 de 6 de 94. É o relatório. Eu estou lendo toda, Excelência, porque esse processo foi alvo de muitas discussões. Então, como eu fiz uma revisão do meu voto, eu trago aqui essas considerações. E, votando, eu digo, preliminar de ausência de prova pré-constituída. E eu digo, suscitou o Estado preliminar de ausência de prova pré-constituída quanto ao tempo de atividade prestado em condições insalubres. De início, entendi que dita prefacial não merecia prosperar, porque a impetrante havia juntado contra-cheques do período laborado que comprovariam a prestação de serviço em condições insalubres. O desembargador Amilcar Maia, em seu voto, questionou a ausência de alguns dos contra-cheques, o que inviabilizaria a pretensão da impetrante. Apesar de a impetrante afirmar que, desde a sua admissão, ocorrida em julho de 88, desempenha suas funções em condições insalubres, deixou ela realmente de acostar os contra-cheques referentes
a julho de 88, a fevereiro de 89 e o de junho de 90. Não obstante, urge salientar que a falta de tais contra-cheques não seria por si só suficiente para inviabilizar a pretensão da impetrante, porque se referia a período em que a atividade de médico era considerada como presumidamente insalubre. Isso porque, de acordo com o artigo 2º, item 213 do anexo do decreto 53.831/64, que regulamentava a aposentadoria especial previsto no artigo 31 da Lei 38.0760, o ofício de médico era considerado como presumidamente insalubre até a edição da Lei 9032/95, que deu nova redação ao parágrafo 3º do artigo 57 da Lei 8213/91, a partir de quando passou a ser exigida, através de laudo pericial, a comprovação da insalubridade. E eu digo, nesse sentido, é a jurisprudência do STJ, como se observa dos seguintes julgados, perfeitamente aplicável à hipótese dos autos. E eu trago aqui, na parte que interessa, da relatoria da ministra Maria Tereza de Assis Moura, sexta turma, julgado de 27 de nove de 2011, que diz: consolidou-se nesta corte, na subemenda, a tese segundo a qual a atividade de médico era considerada especial pelos decretos 53.831/64 e 83.080/79, não sendo necessária a comprovação do efetivo desempenho de atividade insalubre para fim de conversão e averbação do tempo de serviço. Também da relatoria do ministro Humberto Martins. E prosseguindo no meu voto, eu digo, concluindo já, Excelência, assim, para que faça jus à aposentadoria especial, é preciso que o médico comprove a efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. E eu digo ainda, tal é o que prescrevem os artigos 57, parágrafos 3º e 4º, e 58, parágrafo 1º e 2º, da Lei 8213/91, que fundamentam um pedido de aposentadoria especial que diz: a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante 15, 20 ou 25 anos, conforme dispuser a lei. E eu concluo, Excelência, dizendo: procurou a impetrante comprovar sua efetiva exposição a agentes nocivos durante todo o período de trabalhado através da percepção de adicional de insalubridade em contra-cheque de pagamento. Todavia, os contra-cheques de pagamento não comprovam a efetiva exposição da impetrante a agentes nocivos durante o seu período laboral, mas tão somente a percepção do adicional de insalubridade. O simples fato de a impetrante perceber o adicional de insalubridade em seu contra-cheque de pagamento não significa que a sua atividade fora sempre e necessariamente prestada em condições insalubres. O que é esperado é que a pessoa que recebeu o adicional de insalubridade o tenha recebido porque a atividade por ela exercida era de fato insalubre, mas casos há em que o pagamento do referido adicional é fruto não só de erro da administração, como até mesmo resultante de ilegalidade. O desembargador Cláudio Santos, em seu voto, chamou a atenção para o fato de que o Estado não exerce um controle rígido quanto à concessão do adicional de insalubridade, de modo que, em algumas ocasiões e para certas categorias, fora ele concedido sem que a atividade fosse efetivamente insalubre. Sua Excelência faz, inclusive, menção a acórdão de relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho, em que se decidiu pela denegação da ordem, justamente por ausência de documento pericial ou laudo técnico comprobatório do exercício permanente de atividade efetivamente prejudicial à saúde ou à integridade física, nos termos dos artigos 57, parágrafos 3º e 4º, 58, parágrafo 1º e 2º, da Lei 823/91. Logo, revendo o meu posicionamento inicial sobre a questão, entendo, venha, que é imprescindível a comprovação da insalubridade através de documento pericial ou laudo técnico a que alude os citados dispositivos, não sendo bastante a comprovação através de contra-cheque de pagamento do qual conste a percepção do respectivo adicional. E eu digo mais, não consta dos autos, contudo, o aludido documento. No mandado de segurança, a prova dos fatos, como se sabe, sobre os quais se funda o direito alegado, deve ser pré-constituída, não sendo admitida dilação probatória. Assim, acolho a preliminar de ausência de prova pré-constituída, razão pela qual denego a segurança nos termos do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016 de 2009, o que não significa que não possa a interessada utilizar as vias processuais ordinárias para a defesa do seu direito, conforme prevê o artigo 19 da referida lei.
custas recolhidas sem honorários de sucumbência, nos termos da súmula 512 do STF e 105 do STJ. É como voto, excelência. Na ocasião que eu examinei o voto de Vossa Excelência, essa referência aí, na realidade, realmente eu não havia observado, porque no voto inicial, Vossa Excelência não tinha ressalvado aquele período que era cobertado pela lei. Vossa Excelência chamou a atenção, aí, muito bem-vinda a sua na realidade, observação. aí não tinha, aí por isso que eu não havia feito essa diferenciação, mas realmente depois verificando, aí eu vi que é o período anterior que não tinha os contra-cheques, tinha cobertado na lei, mas inicialmente no voto, Vossa Excelência, como não tinha feito a referência, também não me chamou a atenção. Mas com relação ao posicionamento adotado pelo relator, alguma divergência? Nenhuma? Só para fazer um registro de que essa é uma nova reflexão da Corte, porque até então nós Era tínhamos diferente, julgados alguns processos desse JAES e que o contra-cheque às vezes servia como prova da insalubridade. Então é uma reflexão mais atual. Na realidade, eu tenho precedente meu deferindo, inclusive, a aposentadoria especial. Eu também, com base, mas na ocasião até fiz inclusive a referência dos períodos que haviam os contra-cheques tinham sido acostados, comprovando a questão Do pagamento da insalubridade. Particularmente, eu entendo que se o Estado está pagando esse adicional de insalubridade, pressuponho que essa situação é. Agora, é uma posição particular minha. Se o tribunal rever essa situação, não terei nenhum problema em acompanhá-la. Agora, me parece que na situação, e pelo que eu me lembro, desembargador João, no processo do desembargador Dilermano, realmente a prova ela não é completa com relação a todos os períodos. Havia realmente alguns contra-cheques, mas não havia todos os períodos, que eu pedi até vistas em mesa. Eu fiz a ressalva só porque ele faz referência que o contra-cheque tem pagamento. Tem pagamento. É por tempo insuficiente a comprovação. Não. Inclusive, excelência, eu, não só no voto que havia trazido inicialmente, mas eu também faço a ressalva. Eu tenho uma posição pessoal diferente, mas me acostei à maioria do tribunal e me convenci, por final, me convenci, inclusive... Nessa situação, me parece que é porque, mesmo após o período da lei, desembargador Dilermano, na documentação acostada, não há comprovação do inteiro do período prestado em condições insalubres. É verdade. Então, assim, esse é um ponto, mas nós vamos ter que refletir, porque Eu vamos gostaria observar alguém que traga um MS com melhor aparelhado. Então, aí nós vamos ter que nos debruçar especificamente nessa argumentação. Perfeito. Então, a unanimidade de votos. Em pauta, temos o mandado de segurança Sinta certo. ajuntada das razões de Vossa Excelência, deferido. O mandado de segurança 2013-017-411-6, mas na realidade esse é o pedido de vista do desembargador Amaury Moura, que ante a ausência de Sua Excelência faça as folgas compensatórias, não está em mesa. Vamos aos feitos que independem de pauta. Pela ordem regimental, desembargador Ibanez Monteiro, agravo regimental e mandado de segurança. Senhor presidente, o agravo regimental e mandado de segurança 2014, 1258-9, tem como agravantes Adalberto de Araújo Lima e outros. E agravado o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. A discussão desse agravo é, resumidamente, a seguinte. Indeferido o mandado de segurança por decadência, ele entrou com o agravo. E o agravo eu neguei seguimento. Na publicação, o nome do advogado, que é Edinaldo Batista da Silva, saiu com supressão da letra I. E aí ele alega... Do Edinaldo? Edinaldo, o nome dele é Edinaldo. Porque, inclusive, alguns Edinaldos não têm o I. Isso, exatamente. Mas ele fez questão, né? Aí ele discute que a tempestividade que precisa restabelecer o prazo para ele por conta dessa publicação da letra I. E eu verifiquei que quando eu determinei a emenda da inicial, esse despacho foi publicado sem a letra I e ele atendeu a tempo.
Então No dançou. entanto, na segunda publicação, Fez questão. ele disse que a letra I não saiu, portanto, ele não teve como identificar e, por isso, quer o restabelecimento do prazo. Então, resumidamente, é isto. O que ele quer é rediscutir a matéria, porque essa publicação sem a letra I, embora tendo o nome do processo e o restante do nome dele sendo correto, não seria válida. Meu voto está encaminhado pelo conhecimento e desprovimento do agravo. Há alguma divergência? Então, a unanimidade. Embargo de aclaração em outros processos, desembargador Saraiva. Não, senhor presidente, em mesa, embargo de declaração em ação civil, quando é embargante o Estado do Rio Grande do Norte e embargado no município de Tenente Ananias. Matéria simples, conhecida da Corte, que aí, na leitura da emenda, por si só, resolve o problema. Eu digo o seguinte: processual civil, embargo de declaração em ação civil originária, cota parte do ICMS destinada a ente municipal. A ausência de qualquer das espécies do 535, CPC, exaurimento da matéria de fundo, impossibilidade de rediscussão, pré-questionamento, desnecessidade de cumprimento dos dispositivos legais precedente desta Corte, senhor presidente, conhecido. Há alguma divergência? Há unanimidade, rejeitado os embargos. Eu estou seguindo aqui já as informações na lista que foi encaminhada pela assessoria dos senhores. Então, se algum tiver algum processo que não tenha sido informado, é só, por favor... Mas é embargos de declaração? Não. Então vai chegar a vez que o senhor tem mais alguma São conflitos, situação. são dois conflitos. Conflitos, chegará a vez. Agravos internos, regimentais em outros processos, aqui pela nossa relação, o desembargador Gilson tem uma palavra. O agravo interno em ação civil originária de 2014-014479. Dígito 0. Origem Tribunal de Justiça do Estado. Agravante, município de Monte Alegre, RN. Procurador, Dr. Kleber Maciel Souza, OAB-RN. Agravado, Estado do Rio Grande do Norte. Procuradores, Dr. Cristiano Feitosa Mendes, OAB-RN. E doutora Ana Carolina Monte Procópio de Araújo, igualmente, OAB-RN. Esse voto foi disponibilizado. Eu não sei se os senhores têm interesse que leia o voto completo, que é um pouco longo, ou se apenas a emenda é suficiente. Bom, o senhor faça a explicação, excelência, que é da leitura. Alguma dúvida poderá ser esclarecida. Certo. Bem, a emenda. Civil e processo civil. Agravo regimental em ação civil originária de reintegração de posse. Insurgência contra o deferimento do pleito liminar. Determinação de que as obras que estavam sendo efetuadas no local objeto do pleito fossem suspensas. Pretensa reforma da decisão sob o fundamento de falta de requisitos da concessão de antecipação da tutela. Posse velha, falta de especificidade do imóvel, ausência do perículo in mora e de comprovação inequívoca da posse. Inocorrência, requisitos dos artigos 927 e 928 do Código de Processo Civil, devidamente demonstrados. Presença de verossimilhança das alegações e prescindibilidade de demonstração de perigo da demora, conhecimento e desprovimento do agravo. O voto está disponibilizado, como já foi dito. Doutor Jarbas. Doutor Nilson. Desembargador Expedito. Acompanha? Nada. Hein? Não tenho nada. Não, só... Desembargador João Rebouças. Sem divergência. Desembargador Vivaldo. Desembargador Saraiva. Desembargador Dilermano. Desembargadora Zeneide. Desembargador Ibanez. Sem divergência. Desembargador Glauber. Hein? Ok. Eu entendi pedir visto. Agora vamos aos conflitos. Pela ordem e antiguidade do nosso vice-decano, desembargador Vivaldo, tem 2 conflitos. Em mesa, excelência. Conflito negativo de competência, suscitante juiz de direito da vara da infância e da juventude da comarca de Mossoró, entre partes Emanuel Lucas Rosário da Silva
Defensora Pública Maria de Luz da Silveira Barra, entre partes do município de Mossoró, suscitado juiz de direito à vara da Fazenda Pública da comarca de Mossoró. Emenda processual civil, conflito negativo de competência, vara da infância e da juventude da comarca de Mossoró, vara da Fazenda Pública da comarca de Mossoró. Direito à saúde, adolescente a pleitear medicação em desfavor de município, artigo 7, 98 e 148, 4 da Lei 8.069 de 90. Artigo 35, 5, a linha E da Lei Complementar Estadual 165 de 99. Competência absoluta fixada por lei especial. Precedentes, competência do juízo da vara da infância e da juventude e hora suscitante. Há precedentes do STJ e desta corte, eu cito precedentes do desembargador Expedito Ferreira, agora de 4 de setembro de 2014, e do desembargador Amaury Moura, já agora de janeiro de 2015. Então, eu estou em harmonia com o parecer ministerial, conhecendo o presente conflito negativo de competência e fixando a competência do juiz de direito da vara da infância e da juventude da comarca de Mossoró. É o juiz suscitante. Alguma divergência da conclusão do relator? Nenhuma. A unanimidade. Tem outro, Tem né? outro, excelência. Conflito negativo de competência, suscitante juiz de direito da 5ª Vara Civil da comarca de Natal, entre partes Banco Bradesco, advogado Liege Maria Zafari e outro, entre partes GEB de Moraes, ME e outro, suscitado juiz de direito da 14ª Vara Civil da comarca de Natal. Processual civil, conflito negativo de competência, ação de execução, conexão com a ação revisional de contrato. Ações que discutem o mesmo título judicial, prejudicialidade da execução em face da revisional de contrato, artigo 106 do Código de Processo Civil. Competência do juízo suscitante, também com precedentes do STJ e desta corte, do desembargador Expedito Ferreira, 14 de 8 de 2014, desembargador Glauber Rego, 24 de 9 de 2014. Então, eu estou conhecendo o presente conflito, fixando a competência do juízo de direito da 5ª Vara Civil da comarca de Natal, hora suscitante. Alguma divergência à conclusão do relator? Nenhuma. Proclamo o resultado da unanimidade. Tem um da minha relatoria, mas faria ao final. Desembargador de Lermano. Vossa Excelência tem dois conflitos. Tem dois, Excelência. Pode identificar. Correto. O primeiro é o conflito negativo de competência, 2014-025, 765 de Mossoró, Vara da Infância e Juventude, suscitante, juiz da Vara da Infância e Juventude da comarca de Mossoró, entre partes JCDS, representado pela mãe, e Defensoria Pública, entre partes Estado do Rio Grande do Norte, e suscitado o juízo da Vara da Fazenda Pública da comarca de Mossoró. E tem a seguinte emenda, que parece que é esclarecedora. Processo civil, conflito negativo de competência, demanda em que se busca a satisfação do direito fundamental à saúde de criança e adolescente, reconhecimento da competência do juízo da Vara da Infância e Juventude, em razão do relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado, independentemente de a criança e adolescente estar em situação de risco de abandono, improcedência do conflito, reconhecimento da competência dos juízos suscitantes. E tem ainda, Excelência, o conflito 2014-024-6290, suscitando o juiz da 2ª Vara de Infância e Juventude da comarca de Natal, entre parte P de CH e outra, e entre parte JVH, suscitado o juízo da 1ª Vara de Família do Distrito Judiciário da Zona Sul da comarca de Natal. A emenda é a seguinte: processual civil, conflito negativo de competência, crianças vítimas de abuso sexual cometido pelo pai, medida protetiva de afastamento do agressor e de suspensão do direito de visita, ausência de situação de risco ou abandono exigida pela configuração do artigo 98 do Estatuto da Criança e Adolescente, que atrairia a competência para uma das varas da infância e juventude, uma vez que as crianças se encontram atualmente sob a guarda da mãe. Reconhecimento da competência do juiz da 1ª Vara de Família do Distrito Judiciário da Zona Sul da comarca de Natal, ora suscitado para processar e julgar o feito. Como voto, Excelência? Há alguma divergência quanto à conclusão do relator nos dois conflitos? Proclamando o resultado da unanimidade. Eu tenho um conflito da minha relatoria, transfiro a presidência ao desembargador Expedito. Recebo, muito bom, Excelência. E chamo o conflito negativo de competência 2014-020-213-3, originário da 1ª Vara de Fazenda Pública da comarca de Natal, hora suscitante, e suscitado o juiz de direito do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de Natal, tendo como entreparte Severino Avelino da Silva. A matéria é simples. O conflito negativo de competência
em sediação de cobrança de acordo. Entendi pela não aplicação do parágrafo 2º do artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1 da Lei 2.153, concluindo pela inexistência de pretensão de desapropriação, matéria discutida que não se encontra no rol de ações excluídas da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública, conhecimento do conflito de competência do juiz suscitado. Nessa tese, desembargador Ibanez, ainda que se tenha por fundo uma desapropriação, o que se está discutindo aqui não é a desapropriação, mas sim o valor da indenização firmada no acordo. Então, é única e exclusivamente a questão do valor referente à indenização que é objeto da presente discussão. De decorrente do acordo. De decorrência do acordo. Nada a se discutir acerca da desapropriação. Por isso que eu estou entendendo pela competência do juiz suscitado. Como voto? Como voto, desembargador Expedito? Alguma divergência? A unanimidade, Excelência. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Receba a presidência e, pela relação que tem o desembargador Glauber, tem um desaforamento. Em mesa, senhor presidente. Pedido de desaforamento número 2014-004765, distrito 4, origem, Vara Única da Comarca de Pedro Velho. Requerente Ericina Maria Melo de Azevedo, advogado Dr. José Maria Rodrigues Bezerra, requerido Ministério Público. O voto está disponibilizado. Eu vou ler a emenda e qualquer destaque, eu aberto ao esclarecimento. Processo penal, desaforamento requerido pela parte ré, suposta imparcialidade dos jurados em face da vítima ser natural do município e a requerente de outra localidade, ausência de evidências objetivas e concretas a ensejar dúvida do júri, relevância das informações do juízo singular que preside a causa, requisitos do artigo 427 do CPP não caracterizados, precedentes jurisprudenciais, improcedência do pedido. Eu peço permissão, senhor presidente, só para, no meu voto aqui, fazer uma leitura que eu destaquei das informações prestadas pelo juízo lá. Digo eu aqui, sobre os argumentos que foram trazidos pela requerente. Sobre esse aspecto, a MM Juíza de Direito, ao prestar suas informações, ressaltou que não é do conhecimento daquela magistrada, abro aspas, que a ré, em contrapartida, fosse menos respeitada pela comunidade pelo simples fato de ter nascido em outra localidade. Na verdade, o natural é que, tendo constituído família com um filho de Pedro Velho, a hora requerente tenha atraído para si a mesma consideração que a população, porventura, tenha por seu falecido esposo, fecho aspas, e concluiu que desconhece a existência de comoção daquela cidade decorrente da prática do crime imputado à ré, abro aspas, até pelo próprio passar do tempo, eis que os fatos datam de 17 de janeiro de 2005, fecho aspas, ressaltando que, abro aspas, por ocasião do julgamento anterior, nenhum incidente foi registrado em ata, fecho aspas. Bem assim, não ser do conhecimento daquele juízo, abro aspas, supostos comentários sugeridos pela prévia condenação da ré, não obstante o resultado do julgamento anterior, fecho aspas. Então, senhor presidente, eu aqui, em harmonia com o parecer da 5ª Procuradoria de Justiça, eu conheço e indefiro o pedido de desaforamento. É como voto, senhor presidente. Desembargador Gils, doutor Jarbas, doutor Nils, desembargador Expedito, desembargador João Rebouças, desembargador Vivaldo, desembargador Saraiva, desembargador Dilermano, desembargadora Zeneide, desembargador Ibanez. Sem divergência. Proclamando a unanimidade. Na relação que eu tenho aqui, não há mais feitos que independem de pauta, mas eu indagaria se restar algum dos senhores ainda tem algum feito que independa de pauta. Nenhum. Por minha falha, eu esqueci de perguntar inicialmente se alguém tem leitura de acórdão. Mesa, nenhuma leitura de acórdão. Assim, não havendo processo sem mesa mais para julgar, possível de julgamento, eu declaro encerrada a sessão.